Bom dia, pessoal. É um privilégio poder estar aqui essa manhã e trazer algo para a gente compartilhar acerca da palavra de Deus, né? E queria compartilhar com vocês hoje algo que eu venho observado há um bom tempo já e que tem sido, não só para nós como igreja, mas para o mundo em geral, né? Uma grande dificuldade no que diz respeito à questão do que é mais importante, do que é prioridade, do que vem à frente nas nossas vidas, né? Se a gente parar para observar, não é exclusividade de poucos, né? Mas a gente sempre tenta andando conciliar muitas coisas que muitas vezes, inclusive, são impossíveis de conciliar e, inclusive, impossíveis de coexistir, né? E, vez por vez, por causa desse comportamento, dessas tentativas, a gente termina exausto, frustrado, com um grande sentimento de fracasso nos nossos corações, que certamente é fruto desse conflito que seguidamente acontece dentro de nós, né? O que é nossa prioridade, o que é mais urgente, o que é mais importante, o que devemos fazer primeiro, quais são as nossas prioridades. Com isso em mente, eu queria trazer um trecho que está lá presente no Evangelho de Mateus, capítulo 6, para a gente conversar um pouco sobre essa questão e, olhando para a palavra de Deus, trazer solução sobre isso, né? Para entender como, através da palavra, da Bíblia, de Jesus falando, a gente pode encerrar, de uma vez por todas, esse dilema que, vez após vez, aflige o nosso coração, né? Que é a questão do que deve ser prioridade para nós, do que deve vir à frente, para onde a gente deve apontar os nossos esforços e a primazia daquilo que a gente é, né? Então, com base no capítulo 6 de Mateus, nós vamos ler dos versos 19 até o 34, que é parte do famoso Sermão do Monte. A gente vai conversar hoje sobre 4 atitudes que elas são fundamentais para que a gente consiga encarar o reino de Deus como prioridade nas nossas vidas e superar esses dilemas que sempre estão à frente, então. Eu vou fazer a leitura do trecho e aí depois a gente vai conversar um pouco em específico sobre cada parte. Verso 19 do capítulo 6 vai dizer o seguinte, então. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora, lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu próprio mal.
Vamos orar, pessoal. Senhor Jesus, somos muito gratos por poder estar reunidos aqui nessa manhã, com o intuito de te adorar, de te engrandecer e de te reconhecer como Senhor sobre nós. E te pedimos, Pai, que possamos ser confrontados e transformados pela Tua palavra, que nós sabemos que é viva e eficaz e que aponta para nós a direção a qual a gente deve seguir, o padrão ao qual a gente deve perseguir, Senhor, e que possamos ser ensináveis nesse sentido e que possamos ter um coração disposto a Ti também, diante da Tua palavra, Senhor. Abençoe esse momento em que nós vamos estar refletindo sobre esse trecho e que o Senhor possa cuidar, para que tudo aqui converja, Senhor, para que tenhamos uma vida que Te glorifique e Te exalte, Pai. É isso que pedimos e agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém. Então, pessoal, só para a gente se situar, esse é um dos trechos que eu mais gosto da Bíblia, ele me toca muito. E eu acho importante a gente entender um pouco da sequência que Jesus está trazendo para o povo que estava ouvindo ele ali naquele momento, né? Então, ele estava falando um pouco antes sobre a questão de como a justiça do reino de Deus deve ser aplicada à vida cotidiana daquele que crê, do crente, né? Nos primeiros versos que a gente não leu, Jesus vai falar sobre como as atividades que a gente realiza por crer em Deus, elas não devem ter como intuito, como centro, nos autocongratular, né? Trazer glória para nós mesmos. Então ele vai falar sobre a questão de dar esmolas, ele vai falar sobre a questão da oração e do jejum. Que tudo isso deve ter o intuito de depender de Deus e glorificar Ele nesse processo. Então Jesus fala sobre isso nos versos anteriores, para chegar aonde a gente está agora, né? Nessa parte em que ele vai mostrar especificamente sobre como seus discípulos, sobre como aqueles que creem, devem concentrar os seus esforços em uma vida que demonstre a justiça de Deus, uma vida que seja dependente de Deus e demonstre essa dependência, ao invés de uma vida que tem simplesmente o foco na obtenção de ganhos terrenos, de títulos, de bens materiais. Então esse é o foco de Jesus nessa parte que a gente olhou aqui agora. Essa parte do sermão, ela vai alertar justamente sobre a gente não acumular tesouros onde a traça e a ferrugem podem destruir, onde os ladrões podem arrombar e furtar. A gente é incentivado por Cristo a acumular ganhos onde essas coisas, traça, ferrugens, ladrões, não podem ter ação. E mais do que isso, Jesus vai mostrar ali no início do trecho que existe uma correlação do onde está o nosso tesouro com aquilo que a gente busca, onde está o nosso coração com aquilo que a gente busca acumular. A primeira atitude que Jesus nos incentiva a ter quando a gente olha para esse início de trecho é basicamente buscar conduzir a nossa vida para aquilo que é eterno. Isso deve ser prioridade. Nós devemos, com tudo que somos, ter o foco em mover para o reino de Deus, em fazer para o reino de Deus, em acrescentar ao reino de Deus, com os talentos que nós temos, com as capacidades que nós temos, com o nosso tempo, com os nossos recursos, com tudo aquilo que nós somos. Aí a gente vai conseguir dar um primeiro passo para encarar o reino de Deus como prioridade nas nossas vidas. E Cristo é bem enfático nas comparações que ele faz, nos demonstrando que são coisas palpáveis. Não é uma teoria muito distante de nós que ele coloca como desafio. Ele está dizendo, olha, gente, não acumulem coisas para essa vida que é tão finita. Não acumulem coisas que vão ser destruídas ali na frente. Acumulem coisas que ecoam no reino. Acumulem coisas que vão ter impacto na eternidade. Demonstrem disso que vocês estão ouvindo, dessa salvação que está sendo pregada para vocês, para as pessoas que estão aí ao redor. Demonstrem o que vocês estão aprendendo, o que vocês estão entendendo, para que pessoas possam ter essa perspectiva. E não só vocês. E aí eu acho interessante que ele dá um exemplo que para mim, por muito tempo foi confuso, né? Que ele vai chegar naquela parte do trecho ali que ele vai dizer: os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Aí eu fui ler alguns comentários para tentar entender, né? Porque essa é uma parte que me nosava um pouco. Aí, os comentaristas que eu li, eles colocavam a questão de que, para o judeu,
Os olhos é que traziam luz às coisas, né? Diferente da perspectiva que a gente tem, que a gente entende que a luz entra pelos olhos, né? Então, esse exemplo que Jesus dá é como se os olhos fossem aquilo que ilumina o que a gente enxerga e traz para dentro do nosso corpo. Então, se os nossos olhos estão trazendo trevas para dentro de nós, que tremendas trevas são. Que impacto negativo que isso tem na nossa vida, o quanto a gente está indo para longe do que seria o nosso real propósito, que é trazer aquilo que ecoa na eternidade para dentro de nós. São ilustrações fantásticas que, mesmo tendo nuances bem diferentes, elas nos conduzem para uma mesma questão: conduzir as nossas vidas porque é para sempre, para que as coisas que são relevantes e relacionadas ao reino de Deus sejam nossa prioridade. Nada diferente disso. E certamente Jesus, quando estava pregando essa parte do sermão, ele sabia como era difícil para o ser humano lidar com esses impasses que surgem diariamente à nossa frente. Senão, talvez ele nem teria abordado esse assunto, né? E justamente através desses exemplos que ele dá e de situações que para nós são cotidianas, a gente entende o quanto a gente deve ter zelo por conduzir o nosso coração para o que é eterno. Porque não é natural muitas vezes, né? A gente vai pensar nos problemas que estão ali nos afligindo, que muitas vezes nos cutucam, né? A gente vai olhar para as coisas com uma perspectiva simples, terrena, do agora, do imediato. E facilmente a gente acaba se desconectando do nosso propósito de demonstrar a justiça do reino de Deus e o seu amor através das nossas vidas. Porque a gente foca simplesmente no que está perto dos nossos olhos. Mas existem algumas perguntas que nós podemos nos fazer constantemente, que nos ajudam a se policiar no que diz respeito a essa questão de dar prioridade para aquilo que é eterno, de estar conduzindo a nossa vida para o que é eterno. A primeira dessas perguntas, pessoal, e ela é muito simples nesse sentido, tem a ver com onde a gente tem buscado acumular os nossos tesouros. Jesus faz esse comparativo ali no início, nós podemos fazer hoje também. E aí, ninguém precisa estar apontando para nós, porque nós conhecemos o nosso coração e sabemos para onde a gente impele os nossos esforços. Qual tem sido a nossa prioridade no que diz respeito a buscar tesouros e acumular tesouros? Tem sido o reino de Deus? Tem sido as vidas que são impactadas com isso? Tem sido o demonstrar o evangelho através de tudo aquilo que a gente faz? O se preocupar em investir na vida de pessoas que estão passando por dificuldade, ou que estão fragilizadas, ou que estão precisando entender isso que nós conhecemos? Ou o nosso acúmulo de tesouro tem sido no sentido de acumular tesouros que são destruídos pelo tempo, que são roubados? Nós temos que nos perguntar também onde tem descansado o nosso coração. Porque a gente relaciona segurança com tesouro. E muitas vezes a gente relaciona a nossa segurança, o nosso descanso com aquilo que a gente tem. E para o cristão não deve ser assim. Para nós, como discípulos de Jesus, conhecedores dessa verdade, nosso descanso, nosso coração tem que estar no Senhor. E entender que tudo é dele, é Ele quem permite tudo e sustenta todas as coisas. Como os nossos olhos têm visto as coisas à nossa frente. Do que a gente tem enchido o nosso coração. Perguntas que são cruciais para nós nos fazermos se a gente quer encarar o reino de Deus como prioridade na nossa vida. E aí nós temos que avaliar o que as nossas respostas têm a dizer. Porque certamente, em algum outro momento da vida, a gente vai encontrar negativas para essas perguntas. Nós vamos entender que o nosso coração está longe de onde deveria estar, ou pelo menos precisa voltar para o padrão ideal que é exposto por Jesus. Mas aí nós temos que ser francos com nós mesmos. Nós temos que ser sinceros e entender que Jesus precisa nos transformar, que precisa existir mudança nesse padrão que não converge para o reino de Deus. Mas o texto avança. E aí Jesus vai continuar o sermão falando agora sobre como é impossível servir a dois senhores, né? Porque vai odiar um, amar o outro, né? Se dedicar a um e desprezar o outro. E aí eu vejo que uma atitude que a gente pode trazer para nós de forma prática no que diz respeito a encarar o reino de Deus como prioridade, ou entender esse desafio que Jesus faz por meio desse exemplo, é que nós devemos servir integralmente o Senhor.
Como conhecedores da verdade, a gente não pode andar com o coração dividido. A gente tem que sempre apontar tudo o que nós somos para servir a Deus. E aqui a gente entende que parte do que conduzia a nossa vida para aquilo que é eterno, para o reino de Deus, também tem a ver com servir em favor desse reino integralmente. Independente de qual seja a nossa realidade, onde quer que a gente possa estar inserido, nós temos a oportunidade de, com as nossas vidas, demonstrarmos quem realmente é o Senhor. Então, é no teu trabalho que tu pode servir a Cristo integralmente, é na tua família que tu pode servir a Cristo integralmente, é nos teus relacionamentos, nas tuas amizades, escola, faculdade, no trânsito, em todos os lugares. Tu tem a oportunidade de demonstrar de quem tu é servo e que o teu coração não está dividido nesse sentido. Observando esses aspectos, essas características, a gente entende a profundidade presente nas palavras de Jesus. Porque sempre que a gente tenta conciliar servir a dois senhores ou viver por dois ideais, nós não estaremos sendo servos do Senhor. Nós não estaremos sendo bons servos do Senhor. Pelo contrário. Certamente é Ele quem vai estar sendo negligenciado. Certamente é Ele quem a gente vai estar, com as nossas atitudes, rejeitando. Porque Deus quer nosso coração por inteiro, não em partes. O Evangelho como um todo, e esse trecho de maneira ainda mais intensa, expressa um conceito de que o servo, de que o discípulo de Cristo deve servir Ele integralmente. Na totalidade das nossas vidas e muitas vezes com tudo que a gente tem, com tudo que nós somos. E nós vamos ver vários trechos em que Jesus vai dizer, larga tudo e me segue. Né? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. A gente vai ver em várias partes Jesus desafiando essas pessoas a segui-lo por completo. E vez após vez, pessoal, a gente tenta segmentar a nossa vida, dividir ela em partes. E aí botar um governador para cada parte. Isso é muito triste. A gente pensa, quarta, sábado e domingo, Jesus é o Senhor. Eu estou no grupo célula, eu estou no meu ministério, eu estou na aliança. Segunda, terça, quinta e sexta é o meu prolabore. É o meu extrato bancário. É o meu status. É a minha posição. É o que as pessoas pensam de mim. Aí as minhas atitudes, as minhas ações, elas servem para acrescentar nessas coisas. Quando a gente escuta isso é absurdo, né? Mas muitas vezes é a atitude que a gente permite ter nas nossas vidas. E várias vezes, pessoal, a gente busca se anestesiar com mentiras que a gente traveste de verdade. Para acreditar que é justificável ter uma postura de andar de coração dividido. A gente fala, mas eu preciso, como cristão eu tenho que honrar minhas contas. Mas como cristão eu tenho que ser bem visto diante de todos. Se eu for alguém muito relevante, eu vou fazer muita diferença. Só que a raiz dessas afirmações não está muitas vezes em glorificar a Deus. Não está muitas vezes em depender de Deus e ser servo dele. Pelo contrário, a gente está só contando coisas que nos permitem fazer o que a gente quer. Muitas vezes quem briga pelo trono do nosso coração somos nós mesmos. Não são nem coisas. E quais têm sido as nossas dificuldades no que diz respeito a demonstrar que Cristo é o Senhor sobre nossas vidas? Porque as pessoas, elas enxergam como a gente conduz essa dinâmica através do que nós somos. O que tem limitado a entrega plena das nossas vidas aos pés da cruz? Para que Cristo seja visto através do que eu sou. São as minhas preocupações, muitas vezes elas são até genuínas. São as minhas prioridades, são os meus sonhos, são os meus anseios. É necessário a gente avaliar o nosso coração de maneira sincera, para que o servir integral nos ajude a se manter vivendo em favor do reino de Deus como prioridade. Se a gente não parar para questionar e avaliar os nossos padrões, pessoal, aqueles que estão mais escondidos lá dentro, talvez a gente vai passar a vida inteira com aquilo ali dentro de nós, crescendo e tomando parte que não devia ter,
porque simplesmente não parou e não se despejou aos pés de Jesus para que mudança fosse feita. Então, a segunda atitude sobre a qual a gente falou que pode cooperar para a gente viver o reino, encarar o reino como prioridade, é buscar servir integralmente ao Senhor, a Jesus. E o texto avança e ele vai para a parte que talvez seja a parte que eu mais gosto do trecho. Dos versos 25 ao 32, Jesus agora vai continuar incentivando todo aquele que crê a descansar na soberania e no cuidado de Deus, dizendo que a gente não precisa ter foco, não precisa manter o foco nas preocupações da vida, mesmo que seja com o básico, com aquilo que permita a nossa existência, porque Deus vai suprir essas coisas. E aí Jesus compõe um discurso lindo. Ele nos faz pensar através de afirmações e perguntas, de comparações, sobre quem nós somos diante de Deus e quem é o Deus a quem a gente serve. A gente olha primeiro para as aves do céu, né? E quando a gente olha as aves, a gente sempre fica surpreso, porque além de ser lindas, além de voar, além de ter toda uma dinâmica pré-estabelecida para que elas consigam continuar existindo, coexistindo no habitat, né? Muitas delas semeiam e etc, migram, vão de um lugar para o outro, tal. Elas não têm um planejamento estratégico do como atingir 10% a mais do hemisfério norte com a sua espécie através do seu voo em V descendente. Elas não param nem para fazer reunião dessas coisas. Deus é quem sustenta elas. Deus é quem alimenta elas. Deus é quem sabe o quanto, como e onde elas vão viver. Da mesma forma, a gente olha para os lírios dos campos, e a gente pode lembrar das outras flores também, e a gente vê o quanto elas são lindas, maravilhosas. E o como é Deus quem sustenta e permite a existência de cada uma delas. E realmente, eu acho que não tem como a gente se vestir tão bem quanto uma flor é bonita. E essas comparações de Jesus, elas nos conduzem a uma verdadeira reflexão que nos faz entender o quanto a gente é pequeno e incapaz, e ainda assim, o como nós somos cuidados e sustentados por um Deus que é grande, soberano e poderoso. Cristo vai concluir o exemplo dele, pessoal, afirmando que quem se preocupa com essas coisas básicas da sobrevivência e vive a sua vida nessa perspectiva são os pagãos. Eles é quem são movidos por insegurança, por preocupação, por não saber o que vai acontecer e por fazer todas as coisas na perspectiva de suprir essas necessidades. Fazendo com que a gente entenda que nós, aqueles que creem, não deveríamos estar vivendo da mesma maneira, na mesma perspectiva que eles, porque a gente sabe quem Deus é. Por mais que em muitos momentos da nossa vida a gente não encare coisas fáceis e agradáveis, e eu sei, pessoal, a vida não é um mar de rosas. Todos nós aqui passamos por dificuldades, temos as nossas frustrações, né? Perdemos os nossos cabelos, às vezes, por causa dessas coisas. Mas nós não podemos esquecer que a gente não tem que avaliar as coisas somente pela ótica terrena. A gente crê e serve num Senhor que não é a parte da nossa existência. Deus não é um Deus que não está nem aí para nós. A gente crê num Deus que, pelo contrário, entregou seu próprio Filho para que a gente pudesse ser redimido e resgatado. Viver na perspectiva de que nossa prioridade é o reino de Deus é entender que a vontade soberana do nosso Senhor sempre vai ser o melhor para nós. Ninguém fez o que Deus fez por nós. Ninguém é capaz de cuidar de nós como Deus cuida de nós. Ninguém é capaz de sustentar como o Senhor sustenta. Claro, às vezes a carne sente, mas a gente não pode deixar a carne nos mover. A gente não pode deixar as preocupações da vida nos direcionar. É de extrema importância, então, que a gente possa nos policiar e não avaliar a vida simplesmente pelo que a gente vê agora, que é a nossa tendência. A gente deve aprender a buscar entender que Deus tem para diante de mim, de qualquer tipo de situação, por mais difícil ou atípica que ela possa ser, um propósito.
E esse propósito, muitas vezes, é contra a nossa vontade. Às vezes, Deus vai querer ensinar o nosso coração com alguma situação. Às vezes, Deus vai querer tratar alguma área do nosso coração por permitir algo na nossa vida. Muitas vezes, Deus quer nos desafiar e nos instigar a perdoar alguém ou a pedir perdão em uma situação. Muitas vezes, a gente precisa buscar entender o que precisa ser trabalhado, onde Deus está se revelando, como Ele está se revelando para nós em meio à situação, para que a nossa fé seja trabalhada. Então, quando a gente está ali lutando com essa perspectiva de, Deus falou que vai me sustentar, mas eu não estou entendendo isso aqui. Deus falou que vai cuidar de mim, mas eu não estou entendendo esse outro. Se coloca diante de Deus e escuta. Ele não é alheio a quem tu é. Ele se importa contigo. Ele te ama. Mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outro alguém possa te amar. Qual tem sido nossa postura diante da vida que Deus tem nos dado? Nós temos buscado ouvir a voz de Deus nas nossas vidas? Nós temos confiado e entregado a Deus as coisas que assolam o nosso coração? O que tem nos impedido de descansar na soberania de Deus hoje? E eu sei, gente, tem coisas que fazem a gente revirar na cama de noite. Só que nós somos chamados a entregar essas coisas aos pés da cruz e a entender que o nosso Deus tem o melhor para elas. Parte do viver o reino como prioridade é ter essa postura. É confiar em Deus. É entender que Ele é soberano, que Ele sabe o que é melhor. Que Ele é quem verdadeiramente nos ama e nos sustenta. E Jesus vai encerrar esse trecho do sermão, pessoal, desafiando todos aqueles que estavam ouvindo, e nós, por consequência, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, o que é necessário, nos vai ser acrescentado. Não investindo as nossas preocupações no amanhã. A última atitude que o trecho deixa bem clara, que vai cooperar para que nós possamos encarar o reino de Deus como prioridade, é viver o reino de Deus como prioridade no presente, hoje, não como algo distante. É como se Jesus estivesse concluindo essa parte do sermão com uma ordem prática, que resume tudo aquilo que ele estava falando, que ele havia ensinado até ali. Tenha o reino de Deus como prioridade. E que essa atitude seja no tempo presente, independente do que o amanhã venha reservar. Lá no início do trecho, Jesus nos alerta de que independente de quem nós sejamos ou do poder que a gente tenha nesse mundo, a gente não consegue acrescentar uma hora sequer às nossas vidas. Quem dirá dizer o que vai acontecer amanhã? Mas nós sabemos que o desafio de Deus para nós é buscar e viver esse reino todo dia. Sempre que nós levantamos da nossa cama, a gente sabe que tem a oportunidade de viver em favor do reino de Deus. Em ser servo e testemunha de Cristo nessa terra. Cabe a cada um de nós, diante dessa ordem dada por Jesus, avaliar o que tem sido nossa prioridade. Nós temos buscado o reino de Deus com essa vontade, com toda a nossa capacidade, com tudo aquilo que a gente é, ou o reino de Deus está em mais uma das nossas caixinhas de tarefa, de coisa para fazer, ou o reino de Deus tem ganhado as migalhas, os restos da nossa vida. Se nós temos nos preocupado em priorizar a busca pelo reino de Deus e sua justiça, isso tem sido hoje? Ou a gente considera o reino de Deus um investimento a longo prazo, né? Que a gente bota um pouquinho ali e deixa ver o que vai render quando Jesus vier nos chamar nos 30, lá no final. O que tem tirado a prioridade do reino nas nossas vidas? A prioridade que o reino deveria ter nas nossas vidas. Quem vai saber disso, pessoal, é cada um de vocês. Eu sei as coisas que me atrapalham e eu luto com elas incessantemente. Várias vezes eu tenho que me dobrar diante de Jesus e dizer: Jesus, me perdoa. Eu estou mais perdido que mosca aqui. Eu preciso de direção, eu preciso me alinhar, eu preciso voltar ao prumo. Me dá direção, me mostra o que tu quer de mim.
e escuta. Vocês é que vão saber o que tem atrapalhado vocês, o que vai dificultar vocês. Mas a gente não pode só saber. Nós temos que nos mover diante de Cristo para que essa mudança aconteça. E isso é confessar, é conversar, é não se aquietar com o padrão errado que está ali. É ir além. Então, só para a gente não perder o fio da meada, pessoal, com base em Mateus 6, do 19 ao 34, a gente falou nessa manhã sobre 4 atitudes que podem nos ajudar a encarar o reino de Deus como prioridade nas nossas vidas. A primeira delas é sempre buscar conduzir as nossas vidas para aquilo que é eterno, para aquilo que tem foco na eternidade com Jesus Cristo, com apresentar essa realidade para pessoas que ainda não conhecem de Jesus e do reino. A segunda atitude é buscar servir integralmente ao Senhor. Não viver de coração dividido, não segmentar as áreas da nossa vida, mas que Cristo governe tudo aquilo que nós somos e que a gente sirva a Ele com tudo aquilo que a gente é. A terceira é aprender a descansar na soberania de Deus. Para entender que independente do que aconteça, independente de como nós estejamos, nós vamos viver em favor do reino. E vamos entender que Jesus está trabalhando no nosso coração diante desse processo. E a quarta atitude, a última, é buscar ter o reino como prioridade no presente. Não protelar, não deixar para depois, mas ajustar a nossa vida para que o foco dela seja no reino e seja hoje. Qual que é o impacto prático desse trecho nas nossas vidas? Quando a gente olha para esses versículos e tenta resumir eles em coisas práticas mais simples para a gente assimilar. Primeiro deles, que o nosso foco, esforço e capacidade devem estar naquilo que é eterno, no reino de Deus e na sua justiça. Isso deve estar no topo das prioridades da nossa vida, sempre. Segundo impacto, segunda verdade, é que a gente não vai conseguir ter mais de um Senhor nas nossas vidas. Por mais que a gente tente, por mais que a gente busque ter aquela vida de diplomata, né, de conciliar as coisas dentro do nosso coração e de deixar uma área para cada coisa, não é possível. Nosso coração ele deve ser somente de Deus. A gente deve ter Ele somente Ele como nosso Senhor. Cristo é quem deve ser Senhor sobre nós. Não nós mesmos, não outros alguém, não outras coisas, somente Jesus. Deus é soberano, acima de qualquer circunstância. E eu gosto muito de lembrar o que Elias disse lá para os profetas de Baal, quando ele estava zoando da cara deles. Quando eles clamaram pelo falso Deus, Elias disse, cantem mais alto, dancem mais. Talvez o Deus de vocês está viajando, ou ele está dormindo. E quando Elias clamou ao Senhor por uma vez, nem pedra sobrou. Deus não é alheio às nossas vidas. Deus não está longe de nós. Às vezes a gente não para entender o que Deus quer com as coisas. A soberania de Deus e saber dela nos traz paz e segurança. Por maior que seja a dificuldade que a gente esteja vivendo, a gente lembra e sabe que o Senhor é ali conosco. E o último impacto prático do trecho é que o cristão deve ter o reino de Deus como prioridade. A gente não pode achar que é legal ser cristão e ser reconhecido por outra coisa. Eu sou cristão, mas eu sou reconhecido como um baita lutador de jiu-jitsu. Eu sou cristão, mas eu sou reconhecido como, um baita fisiculturista. Não é o meu caso, né? Mas ser cristão é ter o reino como prioridade. Viver a Cristo é ser o melhor cristão possível no trabalho, na família, na rua, onde ninguém está nos vendo. É ser reconhecido como um discípulo de Cristo. É viver como um discípulo de Cristo. E a aplicação prática que eu queria deixar para cada um de nós é que a gente pudesse, ao longo dessa semana, estar revisitando esse texto. Porque ele é muito profundo. E certamente ele nos desafia em várias áreas. Então pega um dia, alguns dias, revisita esse trecho. Olha para esses desafios que Jesus faz. Olha para essas verdades que o Senhor afirma. E avalia o teu coração.
Elenca o que não tem sido prioridade. Onde Cristo precisa ser Senhor. Onde tu precisa crer que Jesus é Senhor. Onde o reino de Deus precisa ser vivido e buscado na tua vida. E traz esse plano para fora. Não deixa ele ali, não fica só na teoria. Conversa com alguém, confessa para alguém se necessário. E move o teu coração para que ele seja transformado por Cristo. Para que a gente consiga encarar o reino como prioridade nas nossas vidas. Porque o mundo está muito carente disso, pessoal. O mundo está carente do nosso Senhor Jesus. O mundo precisa conhecer esse amor que nos transformou e nos sustenta. E nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para que isso aconteça. Que a gente tenha essa disposição. Esse é o desafio que eu queria trazer para nós nessa manhã de ceia. E é justamente sobre essa ceia que a gente acerca dessa ceia que a gente pode pensar e se alegrar numa manhã dessas, né? A gente olha para os irmãos que estão ao nosso lado, a gente olha para esse domingo de manhã e a gente entende que nós estamos reunidos aqui por um propósito. Que a gente está reunido aqui primeiro para lembrar o que esse Senhor Jesus fez por cada um de nós. A gente olha para esse sermão aqui e a gente vê o quanto Deus deu para que a gente pudesse ter esse acesso. Para que a gente pudesse ter essa comunhão, para que a gente pudesse ter essa segurança, para que a gente pudesse descansar na soberania dele. A gente celebra a ceia lembrando que Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, se entregou no madeiro em nosso favor, para que a gente pudesse ser redimido, para que a gente pudesse ser justificado, para que a gente pudesse ter vida verdadeira e para que a gente pudesse todo dia levantar com esperança. Esperança de que Ele vai voltar, esperança de que a gente vai viver a eternidade ao lado do nosso Senhor. Por isso que o reino deve ser a nossa prioridade. A gente olha para aqueles elementos ali, pessoal, para aquele pedacinho de pão, e a gente olha para aquele copinho de suco, e a gente entende que o preço daquilo ali faz prata e ouro parecer nada. O valor que foi pago por isso é eterno. Então nós temos sim que se alegrar. Nós temos sim que agradecer a Deus por tudo isso, que graças a Ele a gente pode viver e experimentar ao lado dos nossos irmãos. Sendo sustentado por Ele, sendo conduzido por Ele. Numa manhã de ceia como essas, que a gente, vez após vez, repete. Muitas vezes, sem avaliar o valor que isso tem nas nossas vidas. Inestimável, impagável, imedível. Através da graça. Então eu queria compartilhar um trecho que muitas vezes a gente lê, para que a gente pudesse refletir sobre isso nesse momento agora. Que vai estar lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 ao 29. Eu vou compartilhar esse trecho com vocês. E aí, em seguida, vou estar chamando a equipe de louvor, então, para tocar uma música, enquanto a gente partilha dos elementos juntos. Deixa eu só chegar aqui. Verso 23, vai dizer o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse:
Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Pessoal, lembremos do sacrifício de Cristo por nós naquela cruz. Que possamos lembrar disso sempre, não só hoje. E que tenhamos esperança de que a gente sabe que esse sacrifício aconteceu, que Jesus venceu a morte. E da mesma forma, um dia, Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir nos buscar. Então a equipe de louvor pode vir. E depois a gente vai pegando os elementos e partilha junto deles no final.